Que eu vou gravar por o meu também. Aí você compartilha a tela. Pronto. Posso começar? Pode. A gente faz eu vou fazer a abertura. Alguém quer fazer a abertura? Quer fazer a prece de abertura? Alguém gostaria de estar fazendo essa prece? Então, vamos lá. Silêncio. Silêncio total. Então, Débora, é com você mesmo. É comigo mesmo. Só que aí é bom eles já irem se acostumando, né? Tomando coragem, né? Para a gente poder. O ano que vem eles já vão começar a fazer, né? Não que é obrigado, entendeu? Sim, Mas as professoras vão começar a chamar vocês para fazer a prece de abertura, no final as vibrações. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, vocês não precisam ficar assustados, entendeu? É uma prece, é um agradecimento, é aquilo que eu falei na aula. A Deus, qualquer coisa que a gente conversar, a palavra que a gente conversar com Deus, a maneira que a gente conversa com Deus, já é uma prece. Então, não precisa ter medo, não, né, Lu? Não é um bicho de sete cabeças. A gente vai fazendo um preparo psicológico, né? Aí depois joga. Isso. A gente faz assim, ó, nós estamos no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, faltam 3 meses. Isso. Aí, a cada semana, a gente chama de 2, né? A gente vai escolhendo um, escolhendo o outro. Então, a gente faz uma planilha para eles se prepararem antes, para não chamar assim, de repente, que pode alguém infartar, aí a gente vai ficar com esse desencarne na responsabilidade. Aí não fica com a consciência pesada. Vamos fazer uma planilha. Olha, para mim, a idade já pode não aparecer na aula, hein? Oi, Sueli. A planilha antecipada, o aluno pode não aparecer na aula aquele dia. Mas aí é débito que ele vai ter com a espiritualidade, aí já não é responsabilidade nossa. Vamos só dar boas-vindas aqui para a Michele. Oi, Michele, você pode aparecer só um pouquinho? Oi, pessoal, posso sim, um pouquinho aqui. Deixa eu ligar aqui, peraí. Oi, consegui. Oi, tudo bom? Tudo bem, prazer. Seja bem-vinda. Obrigada da acolhida. Eu sou a Débora. E a outra companheira ali é a Luzia. Eu sou a Luzia. Prazer, Débora e Luzia. Legal. Então, pode ir lá. Vamos lá, então vamos lá. Vamos acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos conectando ao nosso mentor, ao mentor do nosso grupo, aos nossos amigos espirituais, ao nosso amado Mestre Jesus, que já se encontra também conosco. Vamos pedindo para que os nossos amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos protegendo, nos iluminando, para que a gente possa adquirir mais um pouquinho de conhecimento com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos pedindo também que ilumine a nossa colega Luzia, que irá dar a aula hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos abrir. Compartilhar aqui. Então, o capítulo é o capítulo 175 do Caminho, Verdade e Vida, não. Palavras de Vida Eterna. E Jesus fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, isso está em João, capítulo 14, versículo 15. Sem dúvida,
que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-la com veemência, receber-lhe as concessões e entoar louvores. Então, é fácil a gente falar de Cristo, né? É fácil a gente se apaixonar por ele. Por quê? Porque Cristo foi o ser mais perfeito que já esteve no nosso planeta Terra, encarnado. Então, é fácil, é gostoso a gente falar de Cristo. É glorioso, é gratificante para a gente poder falar a respeito de Jesus. Identificar o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome, que é o que acontece quando a gente faz o evangelho no lar, né? Então, é onde a gente mais fala dos ensinamentos de Jesus, a gente lê o evangelho, a gente faz uma harmonização, quando a gente conversa, que a gente faz as nossas vibrações, a gente pede para Jesus, a gente se conecta a ele, né? Então, assim, a gente sempre está falando de Jesus, no Evangelho no Lar, principalmente. E se a gente for ver, durante todo o nosso dia, a gente conversa com Jesus, a gente fala de Jesus. Tudo isso, realmente, ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento, no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-la no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Então, o que Cristo pede para nós? Que a gente ame ele, né? Só que amor é esse? É o amor que a gente tem que sentir no nosso coração, no fundo do nosso coração. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que falar de coração e não da boca para fora. Isso porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhes os mandamentos. E o Senhor Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está em João, no capítulo 13, versículo 35. Então, aqui o que Cristo quis falar? Ele falou o seguinte, que quando tiver amor, e a gente tem que amar um ao outro, ele não pediu mais nada, Cristo não pediu mais nada para a gente. O que ele pediu? Amem uns aos outros, como eu vos amo. Porque não como no Evangelho a gente sempre ouve falar, como eu vos amei. Não, Cristo sempre continua a amar a gente, né? Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos guiando. Se a gente às vezes precisa e chama ele, a gente sabe que no ato ele está ali com a gente do nosso lado, a gente chega a sentir a presença de Jesus. Então, o que ele pede é que a gente ame uns aos outros. É a única coisa que o Cristo nos pediu. Ele não pediu mais nada, tá bom? Essa é a harmonização de hoje. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu vou interromper o compartilhamento, tá, Lu? Tá, beleza. Pronto. Alguém quer comentar?
colocou nada no chat também. Alessandra? Com relação... É uma das coisas que eu penso muito com relação a amar ao próximo. Tudo bem, né? Não entrando assim, na crítica, mas assim, a gente percebe a maioria, né, das instituições religiosas, todo mundo falando daqui e dali, mas o principal, que era só esse, que era amar o próximo, eles não fazem. Você vê muita briga, muita intriga, muita... as diferenças, eles não se suportam, até mesmo que a gente vê o fanatismo, assim. Essa parte é um pouco triste, porque se realmente amassem mesmo os outros, acho que esse tipo de situação nem existiria, acredito eu. E no nosso dia a dia também, né? Os mais próximos da gente, que de vez em quando eu falo, ai meu Deus, eu fui reprovada hoje, porque às vezes você perde a paciência. Enfim, era o que eu estava assim, aqui refletindo enquanto você passava a informação da harmonização, e foi o que veio assim, né? Eu estava aqui pensando nisso, nesse assunto, né, do amor. Era isso. Quer comentar alguma coisa, Débora? Então, assim, a gente não deve ser tão relevante, ser tão rigorosa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, Alessandra, entendeu? Então, assim, é você cumprir com aquilo que Jesus falou, tá? Se outras pessoas não... A gente não pode mudar ninguém, a gente não consegue mudar ninguém, né? A gente vai mudar a nós mesmos. Então, a partir a partir do momento que você muda, as pessoas conseguem ver a sua mudança. Entendeu? Então, a partir do momento que você começar a mudar esse conceito, você vai ver também que as pessoas começam a mudar. Por quê? Porque a primeira... É que nem a gente já conversou numa aula passada. Quem que a gente tem que amar primeiro? A nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Falar amar ao próximo como a nós mesmos, né? Isso. Quem é o nosso próximo? Somos nós. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente amar a nós mesmos, entendeu? A gente começar a se amar, a gente vai conseguir amar o outro, né? E sem perceber nenhuma diferença no outro. Porque é aquilo que eu expliquei na aula passada, enquanto você tem um dedo apontando para uma pessoa, você tem 3 que estão apontando para você. Né? É então, a gente não deve assim, julgar ninguém. Né? Cada um é cada um tem uma maneira de pensar. A gente tem que fazer a nossa parte. Isso é importante. Só complementando, Alessandra, dentro do Evangelho, né, a gente está no comecinho, dentro do Evangelho a gente vai conseguir entender o que é esse amor. Você fala assim, pô, você tem um vizinho barulhento, né? 3 horas da manhã o cara fazendo mó... Você vai amar esse vizinho? Ah, não tem jeito, você não vai amar esse vizinho, não. Mas você vai entender que é por aí, né? Primeiro você vai entender por que ele está fazendo barulho. Não, porque ele é chato mesmo, ele não te respeita. Então, tem que compreender que ele ainda ele é uma criança no processo evolutivo. Você já é uma adolescente. Você já conseguiu entender o respeito que você tem que ter em relação ao outro. Então, o amar é o quê? O amar é você entender a dificuldade do outro. É você tentar entender que, por exemplo, dentro desse exemplo que você deu, das comunidades religiosas, porque não é porque a pessoa está dentro de uma comunidade religiosa que ele não tem vícios, que ele não tem imperfeição, que ele é muito mais testado quando você está dentro para trabalhar. Né? Então, por exemplo, hoje eu vou fazer a aula sobre o Cristo Consolador. Eu tive que me preparar psicologicamente, falar assim, vamos ver, eu tenho que falar uma verdade, eu tenho que falar uma coisa que eu acredito. Né? Então, todo esse preparo para você ser verdadeiro. Então, a gente que está dentro de um grupo espírita ou de uma igreja evangélica, budista, seja qual... escolha você faz a nível de
de religião que você queira entrar, você tem que primeiro fazer a sua reforma íntima. Você primeiro tem que se melhorar. Agora, quando você se melhora, você percebe que o outro também tem que se melhorar. Mas você pode fazer alguma coisa para o outro se melhorar? Você não pode. A única coisa que você pode é compreender que ele está num caminho também. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E dentro dessa simplicidade, dentro dessa ignorância, no sentido de falta de conhecimento, todos estamos na mesma escola. Só que, de repente, você já está no primeiro ano. E aquela pessoa que você percebe que ela ainda que as suas imperfeições, de certa forma, lhe incomodam, ela está na pré-escola. Ela vai aprender. Ela vai aprender também. Como nós vamos melhorando, né? E à medida que a gente vai evoluindo na doutrina, a gente vai ampliando o nosso leque de compreensão. Vai falando, poxa, tudo bem, eu estou conseguindo fazer essa análise de como o outro é. E essa análise não pode ser um julgamento, tem que ser uma observação. Então, a partir do momento que eu observo que o outro tem determinadas imperfeições, que de repente no passado eu já tive, eu consigo entender. E aquilo não vai me incomodar tanto, porque eu vou entender que ele também está na escola. E a escola é o planeta Terra. Que todos nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Todos nós estamos passando. Não somos melhores do que ninguém. Temos um pouquinho mais de compreensão. Essa é a questão. Que a gente pode se diferenciar das outras pessoas porque a gente compreende mais. Porque a gente aceita o outro como ele é, no sentido de que ele também está aprendendo, né? Então, o amor é isso, né? O amor, ele também tem essa abrangência de você compreender. Porque amar mesmo, a gente consegue entender esse sentimento, enquanto nós estamos aqui, o amar muito o irmão, o pai, a mãe, o filho, o marido, esse amor a gente percebe bem, né? A gente tem essa compreensão. Agora, amar aquele que é o nosso desafeto, aí a extensão do amor é no sentido de compreender e respeitar, que também é amor. Tá? Mas estamos nós aprendendo aí. É verdade. Eu vou compartilhar a minha, então. Tá bom, Lu, pode ir. Vamos lá, então. Então, falando de amor, olha ele aí. Ele que é o responsável por nos ensinar, né, essas várias formas de amor. Então, vamos lá. Jesus, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Então, vamos começar confirmando as profecias. Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas e imperfeições e conspirações. Viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, 4 a.C. a 37 depois de Cristo. E o nascimento de Jesus está também previsto no Novo Testamento. A gestação de Maria aproximava-se do final quando o imperador César Augusto ordenou se realizasse o recenseamento do povo judeu. Jesus nos fornece inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. Então, por que Jesus nasceu no lugar onde ele nasceu? Porque ali era considerado o pior lugar, o lugar mais violento, mais desrespeitoso. Então, ele parou exatamente ali, porque era necessário que dali houvesse uma grande alteração com a sua presença.
E ele nasceu, todo mundo estava esperando que ele viesse, que o Messias viesse, um cara poderoso, nascido numa família com posses, todo mundo estava esperando Jesus, o Messias, nessas condições. E ele veio na manjedoura, filho de um carpinteiro, mostrando a humildade já desde o começo. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, ele se apresentou humilde, justamente para poder ter mais força na palavra dele. Começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre. Então, ele veio naquele momento onde o povo, não todos, mas uma grande maioria, estava com condição de receber o ensinamento dele. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ele conseguiu passar esse código através do seu exemplo. Esse foi o grande diferencial de Jesus. Ele exemplificou tudo. Ele falava e exemplificava. Aí sim que dava o poder da força dele. E aí ele veio falar do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, ele veio trazer a verdade dele. Qual era a verdade? Ia ter dificuldade? Ia. Mas qual era a recompensa? A recompensa era a vida eterna. A recompensa é a evolução. A recompensa é a reencarnação. A possibilidade de ensaio em erro, através das reencarnações. E acharás repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, ele apresentou todos os sofrimentos, ele não falou que ia ser, que a encarnação ia ser férias, era um aprendizado. Então, ia ter miséria, ia ter decepção, ia ter dores físicas, perdas de seres amados, e encontrar consolação na fé no futuro. Então, todas essas misérias, decepções e dores físicas são as causas das aflições, né, que a gente já tratou também, as causas das aflições do passado e as do presente, mas que a consolação está no futuro, que é a encarnação, que é o fato de você reencarnar, você sempre dá uma evoluída. A escada sempre sobe. Você pode parar no degrau, mas você está sempre no lance da subida. Na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que nada espera após esta vida, ou duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Então, as pessoas que não têm fé na própria evolução, elas sofrem mais, elas ficam com desesperança. Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida depende da observância das leis divinas. Então, vai ter sempre ajuda? Vai. Mas se eu me fechar a ajuda dele, se eu não escutar as boas intuições, os bons mentores me falando, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou desencarnar, depois vou reencarnar e vou sofrer, porque eu não estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Por isso que depende. Qual é a condição? É as leis de justiça, de amor e de caridade. Nós já sabemos quais são. Qual é o caminho certo a seguir? A gente já sabe. E a gente tem o livre-arbítrio. Jesus é para a doutrina espírita um espírito criado. Jesus nasceu simples e ignorante? Nasceu, igualzinho a nós. Ele não é criador, ele é criatura, como nós. Nós somos criaturas. Porém, ele é um espírito especial,
Não porque tenha sido criado de forma diferente dos demais. Não foi criado diferente. Mas porque se fez especial. Porque ele fez, dentro do seu livre-arbítrio, as escolhas assertivas. Ele foi sempre fazendo escolhas certas. Mas será que Jesus não errou também? Errou. Lógico que ele não nasceu simples e ignorante. Ele errou também. Mas ele foi evoluindo, ele foi fazendo acertos. Tanto que o nosso caminho, no nosso processo evolutivo, é ser um espírito crístico também. Percorreu toda a escala evolutiva em mundos que já nem existem mais. E tornou-se perfeito. Um espírito puro. É assim, um Cristo. Daí Jesus Cristo, onde Cristo não é sobrenome, mas condição espiritual, estado evolutivo. Então, quando a gente fala que nós vamos evoluir para ser espíritos crísticos, que nós vamos ser espíritos puros, evoluídos, iluminados. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. O Carlos, que está com problema com a internet, mas ele falou que ele tenta voltar. Ok. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver Jesus construtor. Podemos, assim dizer, que ele é um dos agentes dedicados que auxiliam Deus na governança de sua criação. Ele não é criador, ele é construtor. E, conforme a orientação do espírito André Luiz, é um co-criador em plano maior. Então, ele é o co-criador do planeta Terra. Né? Ele, junto com os espíritos evoluídos, também participaram de todo o processo da criação do planeta. Mas ele é co-criador, porque o criador mesmo é Deus. Para o nosso planeta, Jesus é o construtor dele, é o mentor espiritual. Os espíritos o definem como governador espiritual da Terra. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência, com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, é todo esse processo poético, né, da construção do planeta e de todo o envolvimento muito perto de Jesus e de todos os seus auxiliares. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Então, ele veio no momento crítico, mas no momento propício, onde ele sabia que ele ia deixar a marca que ia continuar, que a gente até hoje está seguindo os ensinamentos. Então, ele sabia que naquele momento era o melhor momento. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Muito importante isso aqui, exemplificação divina. Ele não veio só falar. Ele não veio só falar. Muitos outros antes dele estavam falando só. Mas ele veio exemplificar. Essa foi a grande diferença. Alguma coisa? Está todo mundo quietinho. O frio fez todo mundo ficar quieto. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aí para ver se o pessoal está aí, hein? Olha lá. Pelo menos aqui está todo mundo aqui.
Olhando para todo mundo. Vamos lá, agora a gente vê um pouquinho do Cristo Consolador. Jesus nasceu no momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. Bom, vamos pedir para Jesus vir para cá agora, que está precisando? Nossa Senhora, né? Está uma miscelânea também, né? Mas tudo bem, aí ele já veio e já deixou a mensagem. E o mundo era imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então, chegou num patamar que falou assim, não tem mais tempo, é agora que eu tenho que vir mesmo. Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Jesus não falava só para os senhores, para os religiosos, ele falava para o povo, ele veio para todos. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desequilibrados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Então, ele chegava perto dos que tinham mais dificuldades, dos que eram mais doentes, dos que estavam mais em desequilíbrio, mostrando aos homens que a verdade dispensava os fóruns e os templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. A gente precisa ir para uma igreja para rezar? A gente precisa ir para um centro espírita para rezar? Não, a gente pode simplesmente se conectar com Deus à medida que a gente para um pouco, eleva o pensamento e faz uma prece, faz uma conversa, faz um pedido, faz um agradecimento. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Se as pessoas não eram todos que tinham condição de ir em templos. Então, ele fazia os sermões todos em praça pública para poder atingir a todos. Como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas. Todos somos irmãos. Na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Então, aquela mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nisso, mostrando que todos somos irmãos, que somos todos filhos de um mesmo Pai. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Então, isso que ele veio exemplificar também, esclarecendo a tolerância e o perdão. Ele foi criticado, ele foi humilhado, mas ele sabia de tudo isso que ele ia passar, e mesmo assim, ele esclarecia com tolerância e perdoava. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias. Meu reino não é desse mundo, ele sempre falava. Não tinha bandeiras, não sangue e as leis humanas, né? Então, ele veio para mostrar que tinha alguma coisa a mais. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Isso quer dizer o quê? Que ele veio naquele momento onde muitos iriam ouvir, iriam evangelizar a partir dos ensinamentos dele. Mas não todos, mas uma grande maioria, mas não todos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas.
guardando, embora, o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios iniciáticos. Ou seja, ele não veio combater as outras religiões. Ele não veio. Ele veio unir através de todos somos irmãos, vamos amar a todos como nós nos amamos. Então, ele não veio combater, ele não veio modificar as leis, ele só veio trazer essa. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade do amor e do conhecimento. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclame o impossível. Até hoje, ele não está esperando que a gente vire santo quando a gente morrer. Ele quer que a gente consiga evoluir, que a gente consiga se melhorar, que através do nosso conhecimento, através do nosso estudo da religião, da doutrina, a gente consiga fazer a nossa reforma íntima e assim consiga se melhorar. Então, é essa a grande mensagem de Jesus. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então, ele trazia as parábolas, os ensinamentos, sempre para a realidade daquela época. Às vezes, quando a gente lê o Evangelho, algumas passagens que tem na Bíblia, para nós é um pouco mais difícil, às vezes, alguma passagem de entender, porque quando foi escrito isso? Quando foi falado isso? Então, já passou por inúmeras traduções, então, às vezes, fica um pouquinho mais difícil de poder entender, porque ele usava as coisas que estavam sendo comuns daquela realidade naquele momento. E aí vem o Sermão da Montanha. É o mais famoso dos sermões de Jesus, assim denominado porque Jesus proferiu nas encostas de um monte perto de Tiberíades, que é a margem oeste do lago de Genezaré. Embora Jesus dirija a palavra aos seus discípulos, o sermão foi proferido para a enorme multidão que tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia e da costa do mar, e de Tiro, de Sidom, procurando encontrá-lo. Então, ou seja, a mensagem de Jesus já estava sendo propagada. Então, as pessoas sabiam onde eles estavam, então elas se locomoviam, vinham das regiões onde moravam para conseguir escutar as palavras de Jesus. Constituem-se bem-aventuranças, assim chamadas, por causa da palavra inicial, usada por Jesus em todas elas. São 7 bem-aventuranças. Fazem a relação das qualidades, virtudes ou disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Então, vamos lá conhecê-las. Quem as exercite, sem dúvida, será bem-aventurado pelos resultados que alcançará. Então, vamos à primeira. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os que se sabem carentes de maior espiritualidade e a desejam e pedem. Somos todos nós pobres de espírito. Estamos sempre nós querendo conhecer um pouco mais, conhecendo um pouco mais da espiritualidade e conhecendo mais nós mesmos para conseguir melhorar. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, suportando resignadamente suas provas e expiações. Aí sim, eu vou chorar? Vou, porque a situação está difícil? Está. Mas eu entendo que eu tenho que passar por isso, porque é para o meu crescimento, para a minha evolução e para o meu resgate de coisas erradas que eu fiz no meu passado ou no meu presente. Bem-aventurados os mansos, os que não agridem nem violentam e assim não provocam nem geram novos problemas. Poderão reencarnar na Terra regenerada. Nós temos que ser mansos sempre, não agredir nem aceitar violência. É importante a gente fazer isso,
porque a sociedade está tão complicada nesse momento, as pessoas passando por tantas dificuldades, e elas acabam agredindo, sendo violentas, sendo orgulhosas, sendo egoístas. É importante que a gente tenha esse entendimento. Ah, mas eu vou aceitar tudo? Não, mas você vai entender, você vai compreender, né? E você não vai revidar. Isso é muito importante. Não vai baixar a sua vibração para aquele que está desequilibrado. Vai manter a sua vibração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os que querem a verdade e o bem terão com fartura se houverem semeado. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero justiça, mas será que eu sou justa? Será que eu ajo sempre na verdade? Então, muitas vezes eu exijo que o outro seja justo, mas eu mesmo não sou. Então, isso é uma questão da gente avaliar. Bem-aventurados os limpos de coração, os que não têm malícia nem maldade e agem com toda a pureza e sinceridade de propósitos, e assim não pactuam com o mal. Limpos na sensibilidade, percebem melhor o que é próprio da espiritualidade superior. Então, como é que eu encaro? Eu vou ajudar, mas da mesma forma que eu estou ajudando, eu estou tirando uma foto e colocando nas redes sociais para todo mundo ver que eu sou caridosa. Será que é assim que a gente tem que agir? Será que eu sou limpa de coração, no sentido de que Jesus veio nos ensinar? Bem-aventurados os pacificadores, os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral. Será que as pessoas te procuram para você ter um conselho? Será que quando você observa um momento em que você pode falar, você está usando da pacificação, você está usando da intriga? Nós somos pacificadores ou não no nosso dia a dia? Bem-aventurados os que forem perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça e em nome de Jesus. É sinal de evolução e merecimento espiritual. Eu sou perseguida, eu sou injustiçada. Quantas vezes isso acontece? Acontece muito durante o nosso processo de encarnação. E como eu vou me sentir? Vou me sentir vítima? Será que aquela situação que está passando, que eu estou passando, ela não teve uma causa no passado, ou uma causa mesmo no presente, que eu estou gerando essa situação? Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper, que é o sal da terra, e sem ocultarem seus valores espirituais, que é a luz do mundo. E a interpretação da lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, avisa Jesus de início, porque sabe que alguns estranharão sua pregação. Então, ele não veio falar mal de nenhuma outra religião, e nem falar que o que ele estava falando era para descumprir qualquer outra lei. Ele simplesmente trouxe a verdade, trouxe aquela realidade que ele acreditava, que era o melhor. A não violência substitui o olho por olho, dente por dente. Pela não violência, a não resistência e cooperação voluntária. Então, é isso que ele, naquela época, era muito assim, era muita violência. Então, ele veio para trazer a não violência. Ele veio para trazer, ele era um pacificador. Ele era um humanista. Fazer o bem pelo bem. Exibir boas obras, querendo o reconhecimento das pessoas, tira o merecimento espiritual da ação. Então, se eu estou fazendo o bem, eu não preciso mostrar para ninguém. Ficou bem para aquele que eu estou fazendo e para mim mesmo. Porque quando eu estou fazendo o bem, aquilo está servindo para mim também. A oração. Ao orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras. Enfatiza a necessidade de perdoar para ser perdoado. Ensina como orar.
E aí que ele ensinou o Pai Nosso, né? Ele tinha essa preocupação de poder fazer... a gente não fala que Jesus é o nosso mestre, porque ele ensinou, inclusive, o caminho correto a seguir e ensinou a gente a rezar. Jejum, será que precisa fazer? Não tinha necessidade, esse aspecto compungido no jejum que se faça. Como jejum, entendemos qualquer abstinência, renúncia ou sacrifício feitos com objetivo espiritual. Na religião católica, tem esse jejum, tem as promessas, né, que as pessoas fazem, eu vou deixar de fazer determinada coisa, então, em troca, Jesus vai me dar, Deus vai me proporcionar isso. Isso não é assim que funciona, né? A atitude tem que ser nossa. A mudança para as coisas começarem a dar certo é a partir da minha mudança, e não do jejum que eu vá fazer, ou do sacrifício qualquer que eu vá fazer. Eu vou ter a ajuda de Deus? Sim, desde o momento que eu tenho a minha mudança de postura. E aí vem o Sermão da Montanha, os tesouros. Ninguém pode servir a 2 senhores, dar preferência aos valores espirituais, pois são eternos. Então, na verdade, naquela época, você fazia sacrifício de animais, você trocava também, você dava dinheiro para poder receber o seu perdão, da sua dificuldade, do seu erro, né? E, então, você trocava por moeda, e não é assim. Os julgamentos. Não julgar para não ser julgado. O julgamento é uma coisa que a gente ainda faz muito. Mas é importante, se a gente ficar com o sentimento, com a atenção do orai e vigiai, a gente vai julgar menos. Prudência no oferecer o que é espiritual. Não insistir em oferecer verdades espirituais aos que não desejam, pois as desprezarão e ainda vos agredirão. Pérolas aos porcos, né? Tem uma parábola que fala sobre, uma passagem que fala sobre pérolas aos porcos. A gente está agora, vocês estão agora introduzindo, ou vocês, alguns já seguem a doutrina. O que é importante? Se eu estou seguindo, é uma escolha minha. Não é para eu ficar evangelizando quem não quer ser evangelizado. O teu exemplo vai servir muito mais do que qualquer tipo de palavra. Você pode até falar alguma coisa, desde que você consiga perceber que o outro quer ouvir. Se o outro quer ouvir, você pode falar, e se o outro não quer ouvir, não fale, porque não está no momento dele. Jesus não veio no momento certo para passar a mensagem para nós. Todas as pessoas têm o seu momento certo para conseguir receber Jesus no coração. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É a passagem de Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Vale a pena o esforço pelo bem? Devemos insistir na luta pelo bem espiritual. Pedir, procurar e obter. Então, eu tenho que pedir, mas eu tenho que ir atrás. Aí eu consigo. Pois Deus nos atenderá. Se eu ficar só pedindo, peço, aí você fala, nossa, mas eu sou uma pessoa que eu rezo tanto. Eu peço tanto emprego, mas você não sai para procurar. Você pede tanto para você passar na prova, mas você não estuda. Você pede tanto para aquela pessoa melhorar com você, mas você não melhora com ela. Aí, o que você quer? Né? Você tem que pedir, você tem que procurar a solução, que a solução está em você, e aí sim você vai obter, porque Deus te atende. Cautela para não ser iludido. Falsos orientadores espirituais poderão nos prejudicar. Analisemos suas obras. Se forem más, eles também o são. São os falsos profetas, né? A gente consegue já discernir
quem está falando a verdade e quem não está, quem está no caminho dos ensinamentos do bem, a gente consegue, sim. Não basta conhecer, é preciso viver o ensino. Aí está a resposta. Se aquela pessoa que eu estou ouvindo, que eu estou seguindo, ela exercita isso, então dá para acreditar. E aconteceu, deixa eu só fazer uma alteração aqui. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Essa autoridade, o que é? Porque Jesus falava em cima da montanha, todo mundo estava vendo? Não, essa autoridade é o exemplo, porque as pessoas conseguiam perceber que ele vivenciava tudo aquilo que ele falava. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. Ah, gente, vou parar um pouco aqui, quero ver vocês. Tá tudo muito Falem alguma coisa aí, alguma dúvida? Estou sendo um falso profeta aí, estou falando mentira? Eu posso fazer um comentário? Eu não consigo ligar minha câmera agora, porque eu estou no carro, mas eu estou acompanhando vocês. Por favor. Em relação a todos os pontos, né, que você passou, eu acho que tem muito a ver. Você fez um comentário sobre um deles em relação a você falar das coisas que você faz, né, seja em benefício de alguém, seja caridade, enfim. Eu acho que eu só queria colocar um ponto, que aí é uma forma que eu vejo particular, que eu acho que tudo na vida tem de acordo com a sua intenção, né? Eu acho que existem, por exemplo, pessoas que utilizam redes sociais para se aparecer, para fazer papel de bom moço, e, na verdade, está usando aquilo para se divulgar. Mas outras pessoas utilizam a mesma forma, seja uma postagem, ou seja uma divulgação através de algum canal social, para incentivar as pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Incentivar a fazer o bem, incentivar as pessoas a serem pessoas melhores. Eu acho que tudo na vida está muito ligado à intenção real daquela pessoa, né? E não simplesmente a ferro e fogo, né? O que a gente leva. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, acho. Como é seu nome mesmo? Eu não estou conseguindo ver aqui. É a Michele. Ah, é a Michele. Ah, tá, sim, tá certo. Michele, porque eu não estava conseguindo identificar aqui em quem estava falando. Michele, é verdade, é a intenção, né? E a gente tem que perceber e fazer análise, né? A pessoa tem a intenção, ela tem a intenção só de divulgar aquela atitude, ou ela vai fazer mesmo? Né? Sim, então, sim, então essa nossa análise tem que ser nisso, né? Tem que ser na ação, né? Na ação real da pessoa, né? Qual é a atitude real que ela está falando, né? Independente de qual a religião, às vezes ela nem tem religião, mas ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa que respeita as outras, tal, né? Então, e ela está querendo dar bom exemplo, tudo bem. Né? Mas se é só fake news, né? Ou seja, ela só quer realmente ter seguidor, né? Ter seguidor. Então, exato. Aí cabe à pessoa que está seguindo ver se realmente é uma pessoa que vai contribuir com algum conteúdo para si, né? Para ela mesma, né? Então, eu estou seguindo, porque a gente às vezes segue uma porção de gente, né? E a gente vai vendo e fala assim, mas espera um pouquinho. Essa pessoa começou a falar isso aqui, então já não serve mais para mim. É muito fácil você seguir, você deixar de seguir agora nas redes sociais, né? Agora, o importante é a gente realmente saber que aquelas pessoas que a gente está seguindo, elas também vão nos dar alguma coisa, né? Vão nos dar coisas importantes para... Pode falar. O ponto que eu queria também passar, além desse exemplo, né, de quem a gente deve seguir, eu vejo, é um exercício que eu faço comigo, né, particular.
que exemplo que eu estou dando, né? Que exemplo que eu estou dando para a minha filha, que exemplo que eu estou dando para as pessoas do meu trabalho. Eu vou dar um exemplo, assim, é muito difícil. Hoje mesmo eu passei no trabalho uma situação que eu tive vontade de atravessar o computador e parar do outro lado para resolver um problema que aconteceu. E é muito difícil você se controlar, você não revidar aquela questão. E aí depois eu acho que assim, aí esfria a cabeça e tudo mais, e conseguir responder de uma forma que resolveu a situação e serviu de exemplo para outra pessoa não fazer do mesmo jeito. Eu acho que é muito uma reforma íntima, né, que a gente fala bastante, né? É um exercício diário de você se policiar, de você se tornar exemplo, de você e aí sim você as suas atitudes demonstram muito mais do que as suas palavras, né? Com certeza. E aí você acaba divulgando o que você faz com as suas atitudes, não só seja postagem, ou seja outras formas de você falar, mas essa reforma íntima e esse exercício de você se tornar uma pessoa melhor, que é um exercício diário mesmo, eu acho que tem que estar sempre ligado, assim, sabe? Tem que estar sempre vivo, assim, dentro da gente. E você vê, a gente acha, por exemplo, que provas e expiações é um grande problema, é uma grande situação. Essa situação que você passou hoje foi uma prova, né? Ou seja, você passou por uma situação difícil no trabalho, foi uma prova, e você conseguiu sair bem, porque você não entrou no campo vibratório da outra pessoa que queria te desequilibrar, né? E você conseguiu. No momento passou nervoso, né? Mas conseguiu se equilibrar. E é justamente nessa hora que a gente tem que trabalhar isso. Porque se a gente dá o troco na mesma forma, aquilo toma uma proporção que você acaba, muitas vezes, não resolvendo o problema e aumentando. A maioria das vezes aumenta, né? Então, você passa naquele momento aquele nervoso, mas depois você consegue enxergar que, pô, legal, eu consegui dar um norte para a situação melhor, né? Passei o nervoso, mas o final da situação foi positiva para mim. Não interessa o outro que te desequilibrou, interessa o que você conseguiu manter de equilíbrio, né? Então, são essas pequenas situações no dia a dia que são as pequenas provas que a gente está passando. Por exemplo, essa pessoa que te irritou, ela surgiu na tua vida não por acaso, né? Que a gente nunca está no trabalho, na família, com os amigos por acaso. São todos estão nos auxiliando no processo de crescimento. Então, ele está te ensinando a, de repente, você a se melhorar nessa questão de não dar o troco, né? Na mesma moeda, né? Nessas questões assim de seguidores, eu sempre tenho uma coisa que foi passado para mim num dos anos aí de estudo, e que a gente tem que passar as informações sempre por 3 peneiras. É a peneira se é verdade, se é bom e se vai fazer bem para o outro, né? Então, é verdade? Aquele seguidor, aquela pessoa que eu estou seguindo, é uma pessoa verdadeira? Ele fala coisas que é verdade ou ele fala bobagem, né? Aquilo é bom? Aquilo é bom para eu ouvir? Aquilo vai ser bom para mim, para o meu crescimento, né? Então, essas são questões importantes para a gente analisar. Se não tem nada no bate-papo, então eu vou continuar. Tranquilo. Mas vamos participar mesmo, gente, senão fica muito chato só eu falando. Luzia, eu peço desculpa aí de não estar muito participativo hoje, porque eu enfrentei aí mais um desafio, né? Como foi dito agora, eu perdi o começo praticamente de toda a apresentação, tentando dar uma solução aqui. Obviamente que eu pensei em quebrar meu computador, né? Como nossa amiga estava falando, mas ele não tem culpa. Daí eu falei, por algum motivo, estão querendo atrapalhar, né? Isso. Mas aí eu consegui abrir uma VPN aqui, dividir a banda da internet. A minha mulher também está fazendo curso agora com o Gembe, só que é outro totalmente diferente, bem mais avançado. E eu tô com uma outra banda aqui. Então, eu acho que agora a gente está conseguindo se entender, porque ela também se prejudicou muito com o andamento.
mas é bom que é gravado e eu revejo a aula depois, né? Isso é muito bom. Então tá bom. Beleza. Mantenha o equilíbrio. Obrigado. Aí, Carlos, que vai dar certo. Tá equilibrado, já tá equilibrado, tá equilibrado. Então tá bom. Então... Oi. São as 3 chaves, então, se é verdade, se é bom e se é necessário, é isso? Se é verdade, se é bom e se é... Nossa, agora me deu um branco. Daqui a pouco eu te falo. Vai valer a pena, Lu. Se faz bem. Faz bem. É isso, Não, se é verdade, se é bom... Se faz bem. Tem mais um. Eu já falo, gente, coisas da idade. Jesus e a Boa Nova, vamos lá. Daqui a pouco eu lembro. É que são as 3 peneiras de Sócrates, que tem uma passagem de Sócrates que fala das 3 peneiras. Se é verdade, se é bom, e tem mais uma, gente. Eu já me lembro. Que trabalho dele que é? Que obra que está isso? Não lembro da obra, mas depois eu posso passar até o texto. Luzia, não é se é verdade. Ninguém. Fale, Ni. Se é verdade, se é bom e se não vai prejudicar ninguém, é isso? Mas não é exatamente essa palavra. Não é prejudicar. Fale, Ni. Eu penso, o que você falou para mim é se é verdade, se é bom e se vai fazer bem para outra pessoa. Isso, eu acho que não são exatamente essas palavras, mas é esse sentido. Mas eu trago para vocês a real depois, direitinho. A gente procura no Google, se for o caso, e a gente pega as 3 peneiras. Isso, tem a sequência da historinha. Isso. Beleza. Vamos lá, Jesus e a Boa Nova. Jesus divulgou a Boa Nova por um período extraordinariamente curto, de 3 a 5 anos. Olha a força de Jesus, que durante de 3 a 5 anos foi que ele passou e evangelizou, tendo sido a sua obra continuada pelos apóstolos e seus discípulos. Conhecidos inicialmente por homens do caminho e posteriormente por cristãos, a partir da sugestão de Lucas, um dos evangelistas. Lucas é que veio com a ideia de transformar os homens do caminho por cristãos. A evolução espiritual e intelectual de Jesus é a mesma a que todos estamos destinados. Então, todos passamos de simples ignorantes no processo evolutivo. Porém, o compasso dessa evolução é função das escolhas individuais. Não há determinismo, mas sim esforço. É pela vontade de fazermos mais e melhor pelos outros e pela sabedoria íntima que nos diferenciamos na jornada evolutiva. Vou tomar uma água aqui. Tal como se constata pela envergadura moral daqueles que, ao longo dos tempos, nos foram servindo de modelo e exemplo nas ciências, na sociedade, na espiritualidade. Jesus veio, passou a sua mensagem, essa mensagem está indo, está seguindo, até hoje está seguindo. Mas nós tivemos outras pessoas também que deixaram outras mensagens, que são espíritos missionários. Alguma questão? Acho que não, né? Não, está tranquilo aqui no bate-papo. Eu achei na internet. Eu sabia que era você ia achar, Eni. Tinha certeza que era. É verdadeiro, bom e necessário. Isso. Verdadeiro, bom e necessário. Vou colocar aqui no chat. Beleza. Isso, faz esse favor. Então, Eni. se é verdade, se é bom e se vai ser útil, né? Se é necessário, né? Está no chat aí agora. Valeu, obrigada. Vamos lá no Cristo Consolador. Vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus. Jesus vai nos aliviar como? Ele vai nos aliviar à medida que eu vou pedir, vou procurar e vou obter. São aquelas 3 palavrinhas lá. Então, eu vou pedir porque vai ser necessário para mim, mas eu vou atrás, porque ele vai me mostrar o caminho, e aí eu vou chegar.
E aí já estamos na historinha, foi muito rápido. Vamos lá. Posições. Bom, antes das posições, alguém mais quer falar alguma coisa sobre o Cristo Consolador? Não? Então, vamos lá na historinha. Há longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. O outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado, contudo, disse o primeiro: onde a justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele... E indicando o outro. Enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez o vi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia no triunfo. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro. Entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu. Humilhar e não humilhou a ninguém. Prejudicar e não prejudicou. Desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro Angélico abraçou-o e, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Esse é um dos contos que está no Contos desta ou de Outra Vida, do Chico Xavier, pelo espírito Irmão X. Gente, acabou a aula, o que eu faço com vocês agora? Vamos discutir muitos assuntos agora. Eu dei sorte, porque eu vou precisar me desconectar, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de entrar nessa turma, agradecer vocês sobre a aula de hoje, e acho que, eu não sei, pelo menos para mim, a lição que ficou da aula de hoje é a gente sempre fazer esse exercício de se policiar, de não julgar o outro, de dar o exemplo, né, de você ser sempre uma pessoa melhor. Eu não sei, para mim, o que fica dessa aula de hoje, eu acho que é isso.
Esse conto que eu coloquei é justamente o não julgar, né? Porque o pobre só estava julgando a posição do rico, mas não se colocou na posição dele, né? Porque achou que o fato de ter o dinheiro já deixava ele numa condição superior no quesito espiritual, né? Então, a questão do conto realmente é bem o não julgar, mas as bem-aventuranças, elas têm uma amplitude muito grande, né? Michele, se você tiver que se desconectar, a gente ainda vai continuar, depois, se você quiser, você assiste aí, se puder, o finalzinho. O finalzinho, tá bom. Tá Agradeço bom? muito, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Michele. Então, porque nas bem-aventuranças, Jesus vai colocando várias questões de que a gente tem que trabalhar, né? Eu posso até voltar depois para a gente poder voltar na aula, para poder compartilhar e puxar um pouquinho mais aqui para a gente ver as bem-aventuranças, para a gente poder até discutir um pouquinho mais elas. Eu vou até deixar aqui no curto para eu poder ver vocês. Se vocês quiserem deixar a câmera aberta. Oi. Você já engajou com a aula da semana que vem. Do quê? Porque a semana que vem é a aula da caridade. Então, o que você falou hoje, eu já vou trazer semana que vem. Não, mas eu vou focar agora só nas bem-aventuranças. Sim, mas uma parte da aula que você comentou com eles e tudo, tem uma parte que fala a respeito da caridade. É pouco, é pequeno, entendeu? Sim. Mas já está... É só para deixar eles na curiosidade. Tá bom. Entendeu? Então, aqui, quando ele coloca bem-aventurados os pobres de espírito, às vezes a gente entende os pobres de espírito como aquela... Antes da gente ter a explicação dos pobres de espírito, a gente até usa essa frase, né? Que aquela pessoa, às vezes, analisou uma situação, nossa, mas aquela pessoa é tão pobre de espírito. A gente não usa, às vezes, essa definição, né? E, na verdade, o que Jesus vem mostrar é que são aquelas pessoas carentes, né, de compreensão, né? Essas, sim, são as pessoas pobres de espírito. Depois, os que choram, que são aquelas pessoas que aceitam as provas com resignação. Isso a gente também tem que aceitar, que é o caso da Michele, que é o caso do Carlos. São pequenas provas, que nem a semana passada. Eu passei pela prova do Wi-Fi, sem Wi-Fi. Fiquei com vontade de chorar, mas não chorei. E aí, os mansos, né, que não agridem, né, é justamente aproveitando o exemplo da Michele. Ela falou que estava querendo sair do computador e ir lá no outro, né? Dar um chacoalhão na outra pessoa. Ela conseguiu se manter. Né? O Carlos queria quebrar o computador. Ou seja, são situações do dia a dia, e que é justamente os ensinamentos que naquela época Jesus ia nos dar, sempre usados no dia a dia. A gente tem que colocar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Depois, os que têm fome de justiça, é aquilo que eu falei. Temos que ser justos conosco mesmo e com os outros. E aí, esperar justiça, sim, esperar que a pessoa faça o que é certo. Se a pessoa não fizer, aí você entra naquela compreensão. Os limpos de coração são as pessoas também que ajudam, porque elas sabem que é importante você auxiliar o seu irmão, que é irmão, filho de Deus também. E os pacificadores. A gente tem que estar sempre aberto para poder dar uma orientação em alguém, apaziguando, né? Ajudando aquela pessoa a enxergar a melhor situação. E não, por exemplo, vem alguém falar de uma briga com o marido. E aí você fala assim, não, mas realmente seu marido, olha, vou te contar. Gente, você vai ajudar como? Você não está ajudando.
Você não precisa falar bem se você também acha que a pessoa não é, mas você dá um norte para aquela pessoa, dá um outro caminho para ela conseguir enxergar, para conseguir organizar a vida dela. E os que forem, sim, e os que forem perseguidos e injuriados. Então, não há vítima, não somos vítimas. Se estamos passando por uma situação, é porque fizemos por merecer. Não esqueçamos que Deus é justo. Ele é a justiça. E eu não vou ficar falando de novo tudo já que eu falei. Então, eu vou interromper de novo e pronto. Senão vai falar, a Luzia está enchendo linguiça. Não, e o negócio do não julgar é um exercício que a gente pode fazer todo dia. Tipo, fazer assim, ó, eu vou tentar ficar 3 horas sem julgar ninguém, nem nada hoje. Porque todo dia a gente julga, gente. A gente julga. Julga. O tempo todo, né? Sim. É uma coisa que está viciado dentro da cabeça. Aí você tem que ficar se cobrando. Ai, meu Deus, né? Por que eu pensei isso? Por que eu... Às vezes você não fala, mas você pensa. Sim, né? sim. Não adianta nada. Mas, olha, se você só está no pensar, é porque você já evoluiu. Você já não está falando. E o lance do julgar, eu acho que a gente tem que colocar assim. A gente ainda julga, né? Porque não adianta falar que não julga. Mas quando a gente está julgando, a gente tem que fazer o exercício de se colocar na posição do outro. Aí a gente vai falar, o que eu faria? Exatamente. Porque às vezes a gente, né, tem essa mania de achar que a gente é melhor que os outros, né? Sim. Nunca se coloca no lugar. Tem que se colocar. Vai saber que aquela pessoa está perturbada? Às vezes você está num lugar, a pessoa está lá dando um chilique, né? E você fala, olha, que louco, né? E não é, vai saber pelo que a pessoa passou, né? A gente não tem paciência, né? Tá tudo interligado, né? Não julgar, ter paciência, né? Tá tudo ligado, exatamente. É difícil, mas a gente já está querendo aprender. Exatamente. Já está no caminho. E a gente não pode esquecer que nós somos espíritos eternos, então nós temos a eternidade para evoluir. Logicamente que eu não vou me acomodar com esse pensamento, vou falar, não, tudo bem, eu tenho eternidade, então eu vou deixar para a próxima encarnação. Isso. Se a dificuldade está nessa, e eu estou tendo essa compreensão, então... Então, a conta é minha agora para pagar, né? Então, eu tenho que entender ela agora, né? Então, o não julgar, a gente já pode fazer então esse exercício. Então, vou me colocar no lugar do outro. Mas mesmo me colocando no lugar do outro, eu faria diferente, porque eu estou talvez num campo moral um pouco mais elevado. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu já julguei, já me coloquei no lugar do outro, já sei que eu faria melhor. Então, eu vou fazer uma prece para que ele consiga aprender aquilo que eu já estou aprendendo, o que eu já consegui entender. Porque se eu não tenho o poder de mudar o outro, eu posso dar uma forcinha para o outro, e a prece é isso. Então, toda vez que quando a gente no Evangelho faz as vibrações, olha, vamos vibrar por todos aqueles que estão encarcerados, né? Ou seja, são espíritos que cometeram erros, né? Às vezes estão lá porque cometeram crimes de roubo, latrocínio, assassinato, sabe-se lá quantas coisas. Mas estão lá pagando já. Então, vamos vibrar por eles para que eles consigam evoluir, consigam aprender, né? Vamos vibrar por os nossos desafetos. A gente ama os nossos desafetos? Não. A gente não consegue amar. Mas a gente pode compreender, entender, né? Tudo bem, eu não faço o que ele faz para mim. Eu não faço para ninguém aquilo que ele faz para mim. Por quê? Porque eu já entendi que eu não tenho que fazer. Já tendo exemplo, né? Ele exatamente. E, na verdade, todas essas pessoas que cruzam o nosso caminho e que nos fazem, de certa forma, mal, elas estão servindo de exemplo para nós como não agir. E servindo de exemplo para não agir, ela vai servir de exemplo para a gente ter piedade, caridade, compreensão, tolerância, resignação. Olha quantas coisas os desafetos nos ensinam.
desde que nós queiramos então, aprender. Oi? Bendito seja, então, os desapegos. Senão a gente não vai aprender nada. Se fosse tudo facinho, né, a gente nem estava aqui. Exatamente. E agora, será que eu não sou desafeto ninguém também? Será que eu não tenho que me melhorar nessa questão? Porque aqui, ó, nós estamos aqui num grupo pequeno, mas não somos santos, hein? Que Jesus falou que ele não estava exigindo nenhum santo. Ele só queria que a gente aprendesse. A gente tá aqui também tem o inverso também, viu? Tem uma hora que eu tô lá e vejo uma pessoa agir de um jeito tão sereno, tão que eu penso, meu Deus, se fosse eu, já estava no barraco. Não é? Servindo de exemplo também aí. A gente tem o lado oposto, né? Porque às vezes a gente se depara com uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa está descontrolada. E tem horas que você vê uma situação com uma pessoa e a pessoa fica calma e consegue ser educada. Eu olho e penso, meu Deus, é que eu estou aprendendo agora. Porque eu já fui mais estressada. Você sabe que tem uma professora que ela era muito especial, uma professora muito especial, e ela chegava e falava assim, olha, diante de uma situação difícil, você tem que dar uma resposta, você para e pensa, o que Jesus faria? É isso mesmo. Aí, às vezes, você dá a volta e não faz nada. Né? O que ele faria, eu não vou ser capaz de fazer. Eu não vou ser capaz Vai embora. de fazer. Foi o que eu pensei. Outra situação. Mas, gente, só o fato de você parar e pensar, você já se harmonizou. Né? Você já se equilibrou. O que Jesus faria? Eu penso assim, eu não consigo ter o desprendimento de Jesus, então é melhor eu me retirar. O fato de você se retirar, você já está bom, né? Porque o silêncio, às vezes a gente acha que o fato de, numa situação difícil, a gente silenciar é que você admitiu o erro, muito pelo contrário. Não. Você está refletindo, você está se harmonizando, você está equilibrando, para depois você realmente dar uma resposta que vá resolver, né? Então, esse silêncio, muitas vezes necessário na nossa vida, ele nos auxilia, né? É difícil a gente silenciar, mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Para poder suportar. Um copo d'água, né, Lu? Oi? Quando a gente está nervosa e está querendo falar alguma coisa que não deve, tem outro ensinamento também. Toma um copo d'água. O copo d'água, Porque a gente, com a água na boca, a gente não vai chegar a responder, né? E é onde a gente pensa, para pensar e se colocar no lugar da outra pessoa também. Exatamente. A doutrina espírita me traz... Quando eu fui criada na Igreja Católica, né? Ainda frequento, mas fiz todos os mandamentos lá, tudo. E quando eu ouvi o Evangelho, né, que lê na missa, né, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Esse Sermão do Monte, eu pensava assim, como assim? Como assim, bem-aventurados que aceitam ser humilhado? Isso. A doutrina espírita me trouxe um pouco de... Precisou desenhar para eu entender. Sim, então, mas é difícil mesmo, né? Quando você... Às vezes, até as parábolas que você lê, tem um livro que tem alguns, na verdade, né? Que eles fazem a explicação das parábolas, que às vezes é difícil de você entender. Né? Por exemplo, do filho que saiu e depois voltou, e o outro que ficou... Né? O outro que ficou, né? Falou assim, pô, ele saiu, gastou todo o dinheiro, né? A volta do filho pródigo, né? Vocês conhecem mais ou menos? Né? Eu conheço todas, eu estudei todas depois. Aí eu achava assim, poxa vida, né? Aquele que ficou, ajudou o pai, não abandonou, o outro foi, gastou todo o dinheiro, e aí
Eu também. Eu ficava assim, como aí assim? Como assim? Como assim? O outro ficou lá obediente e Isso. se lasca lá no fim da parábola. E aí vem a explicação, né? Você não ia perdoar o seu filho? Ele não veio humilhado? Ele não veio humilde pedir? Ele não conseguiu entender o erro? Então, ele voltou para a casa do pai. E o irmão... Então, mas a gente, assim, hoje, que eu consigo enxergar, eu penso que antes a minha visão era totalmente materialista da terra. Sim, exato, Era de pensar no filho que foi embora e gastou herança, gastou dinheiro e volta, e eu tenho que dividir a parte que era só minha com ele. Tudo pensando em dinheiro. Essa leitura que a doutrina traz, né? A compreensão. Quando eu penso que o pai é Deus e não o meu pai, e que eu penso, quando eu me coloco no lugar do filho que não conhece ainda a vida eterna, os ensinamentos de Jesus, esse é o filho que vai para o mundo. E a hora que ele vem para Deus pedindo perdão, como não? Como que Deus não vai perdoar? Aí muda totalmente o sentido para mim. Exatamente. Porque sai do materialismo da terra, né? De dinheiro, de herança. Mas é bem complicado. No livro Boa Nova, que a gente leu agora no Aprendizes, para a prova, os próprios discípulos de Jesus, eles não conseguem se entender. Tem hora que está Jesus fazendo a oração deles, Jesus fazendo a meditação, tem um grupinho lá, aí tem outro grupinho lá fazendo uma fofoquinha. Aí ele chega, vai até eles. Mas, mestre, por que o senhor é tão bom? Mas, mestre, o senhor não devia fazer isso. Ele vai, ele explica, ele mostra. Então, os discípulos, se a gente parar e ler o Boa Nova, a gente vai se encontrar nos 12 discípulos, porque cada discípulo tem uma falha, né? O egoísmo, a inveja, aquele que não acredita, que é turrão. Então, todos ali, se a gente parar, a gente chega para um e para outro e fala, em qual discípulo você se encontrou? Você vai se encontrar. Em um discípulo você consegue se encontrar. Porque todos também têm a imperfeição. E ele está fazendo o quê? Ele está ensinando os discípulos. Né? E às vezes ele bate na mesma tecla, né, Lu? 3, 4 vezes ele volta no mesmo assunto porque eles não conseguem entender aquele assunto que o mestre falou com eles. Eles acham que o mestre tem que ser assim, pão, pão, queijo, queijo. E não é dessa maneira que ele explica. E somos nós, essas pessoas, né? Somos nós os discípulos de Jesus. Exato. Tem vários videozinhos, depois eu até posso compartilhar com vocês, que tem uma reunião entre os apóstolos e uns querem ficar sentando perto, né, onde Jesus vai sentar. Sabe, eu quero sentar perto do importante na mesa. E aí, nesse momento, é que Jesus lava os pés deles, né? Então, ele veio mostrar que, na verdade, quem era ele? Então, ele veio lavar os pés. E os discípulos falaram, nossa, o senhor não vai fazer isso, não. Eu falei, eu vou, porque eu sou igual a vocês, eu não sou melhor. Então, ele veio mostrar a humildade, né? Então, é por aí, né? Esse é o ensinamento de Jesus. Agora, ele precisava dos discípulos para poder evangelizar. E ele ia pegar quem? Ele ia pegar as pessoas normais, as pessoas com vícios, com imperfeições, justamente para poder ter contato com ele e conseguir passar a mensagem, né? Mas até o finalzinho, até Jesus morrer na cruz, Pedro não negou 3 vezes? Sim. Pedro chegou, Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Eu falei, não, que isso? Imagine que eu vou negar. Mas, gente, você imaginou aquela situação? Se ele falasse que ele era conhecido de Jesus, ele ia ser crucificado também.
Ele precisou, na verdade, negar Jesus, ele se arrependeu, lógico, mas ele era muito importante, ele que direcionou os outros discípulos aonde que eles iam continuar disseminando a mensagem, né? Então, ou seja, estava tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Era daquele jeito. Tanto que Pedro, ele foi crucificado, só que ele pediu para não ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso mesmo. Porque ele falou assim, eu não posso ser crucificado igual. Eu estou muito longe, né? Então, ou seja, ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Ele foi muito importante, né? Em todo o processo. E ontem, na aula dos aprendizes, o Gilcimir estava explicando para a gente que quando estavam todos reunidos para fazer a Santa Ceia, né? Antes de Jesus ir para fazer a oração do monte, ele parte o pão. O primeiro pedaço de pão, sabe para quem é que ele dá? É para Judas. E Judas já tinha denunciado ele. Judas já tinha feito a denúncia e ele sabia disso. Para quem ele dá o primeiro pedaço de pão? Ele entrega para Judas. Então, é para a gente ver também o perdão dele. Ele sabia que tudo que ele estaria passando estava escrito, que era dessa forma que ele teria que passar. Ele já sabia. E, na verdade, a gente condena Judas, mas se a gente for se aprofundar na história, Judas ele era uma pessoa trabalhando, ele trabalhava com dinheiro, ele trabalhava em finanças da época, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Ele administrava as finanças do grupo. Então, ele queria que Jesus se apresentasse para aqueles doutores da lei para poder até dar uma divulgada maior, né? Então, a intenção do Judas não foi o lance das moedas, né? Não foi uma coisa só material. Ele queria que Jesus tivesse um público mais refinado naqueles sermões que ele falava, na verdade. Era isso, ele queria que fosse os senhores da lei lá, né? Os grandes, os políticos Então, ele acabou fazendo isso. Se arrependeu, ele se suicidou, mas a intenção dele não era uma intenção de receber o dinheiro. A principal intenção era essa, né? Então, a gente malhou Judas, porque eu também fui da Igreja Católica, minha base também, então malhava Judas, mas não era uma explicação muito verdadeira, né? E até uma coisa hoje, mais superficial. Sabe, né? E até hoje ainda tem a malhação de sim, Judas, né? É uma cultura muito, católica, né? E assim, a gente ficou sabendo depois também que quem socorreu Judas foi Jesus. Sim, Só que ele não aceita o socorro de Jesus, né? Aí quem vai ajudar ele mesmo é Maria. É Maria que vai até ele, conversa com ele e consegue resgatar Judas. Muito bem, gente. Já vou liberar vocês, que eu acho que já está bom, mesmo um pouquinho antes, não tem problema. O objetivo a gente já fez, né? Já trabalhamos, já passamos algumas informações sobre o Jesus, né? Tem muita coisa, mas era só um primeiro ponto, né? Para a gente poder ter bem marcado as bem-aventuranças. Isso, na verdade, que é o mais importante, né? Que a mensagem dele ele deu esses 7 passos para a gente conseguir o caminho, para a gente conseguir o caminho da felicidade, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma prece final aqui, para a gente poder encerrar. Vamos, então, nos conectando com a espiritualidade superior, com Deus e Jesus, com os espíritos que estão sempre conosco durante esse nosso trabalho, nos ajudando na elaboração da aula, nas explicações, em todo o processo. Agradecendo a eles essa presença tão bendita e tão feliz. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, com saúde, com alegria,
com muita vontade de sempre aprender, de nos conseguir colocar todos os ensinamentos no nosso dia a dia, para que a cada dia, de pouquinho, a gente vai conseguindo dar sempre mais um passo na nossa jornada evolutiva. No encontro com Jesus, sempre dentro do nosso coração, com Maria de Nazaré, mãe de todas as mães, mãe de todos os filhos, sempre acompanhando nós, iluminando o nosso caminho. Que tenhamos um resto de semana abençoado, muito protegido, com muita paz e muita luz. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigada, gente.